O Conselho de Ministros, em nome do governo português, anunciou as medidas para a Lei de Nacionalidade e a Lei de Estrangeiros, e isso inclui CPLP, reagrupamento familiar, visto para procura de trabalho, nacionalidade por naturalização, nacionalidade originária e também nacionalidade aos judeus sefardistas. Eu sou Frank Matos, advogado aqui em Portugal, e acabou agora a reunião do Conselho de Ministros. Foi realizada a coletiva do Conselho de Ministros, que sempre acontece depois que o Conselho toma suas decisões. E eu fiz alguns apontamentos, mas pronto, vocês não vão conseguir entender a minha letra, mas não se preocupe, eu coloquei todos esses apontamentos em um documento. Foi o que eu anotei e algumas observações durante a transmissão das medidas que vão ser apresentadas na próxima quarta-feira no Parlamento em forma de projetos de lei e vão impactar a Lei de Nacionalidade, a Lei de Estrangeiros, de uma forma geral. Então, o governo português ele anunciou na reunião de Conselho de Ministros, que terminou hoje, dia 23 de junho, e a transmissão foi por volta das 3h30 da tarde, que vai realizar importantes alterações no âmbito da Lei de Estrangeiros, no âmbito da Lei de Nacionalidade e também com o intuito de reforçar os critérios para a aquisição da nacionalidade, integração e também a autorização de residência. Então, vamos colocar aqui na ordem que essas propostas foram anunciadas. Lembrando que temos propostas muito polêmicas que nós vamos debater, mas quando este projeto for apresentado na próxima quarta-feira ao Parlamento, à Assembleia da República, nós vamos trazer em primeira mão para vocês e debater o projeto em si. Aqui são as medidas anunciadas e que vão estar no projeto nesta quarta-feira. Na Lei de Nacionalidade, principais alterações. Na nacionalidade originária, aquela que se obtém por ascendência. A atribuição da cidadania, da nacionalidade originária aos filhos de estrangeiros nascidos em território português, deixa de ser automática e passará a depender de alguns requisitos, ou seja, não como atualmente nascer em território nacional, filho de estrangeiros com residência legal a qualquer tempo, ou filho de estrangeiros a residir independente de qualquer situação há mais de um ano, como está atualmente. A partir de agora, não vai ser automático por assento de nascimento, ou seja, registrar diretamente na conservatória, vai vir por um processo de nacionalidade, tal como os demais processos, desde que os pais residam legalmente em Portugal há pelo menos 3 anos, ou seja, residam em Portugal com título de residência há pelo menos 3 anos. Então, crianças que vão nascer logo após a aprovação desse pacote de medidas, e se os pais não tiverem 3 anos de residência legal, não terão nacionalidade portuguesa, mesmo nascendo em território nacional. Esse foi um dos primeiros pontos colocados na reunião do Conselho de Ministros. Somente terão direito à nacionalidade originária filho de estrangeiros nascido em território nacional, desde que os pais tenham residência legal em Portugal há pelo menos 3 anos e tem que haver a manifesta expressão de vontade por parte dos pais. Nacionalidade derivada, ou também nacionalidade por naturalização, por tempo de residência ou outros critérios. Novos critérios e novos prazos serão colocados agora. 7 anos de residência legal para cidadãos da CPLP. O projeto do Chega, que eu já falei aqui no canal, previa 6 anos. O projeto do governo, 7 anos de residência legal para cidadãos da CPLP. 10 anos para cidadãos de outros países. Então, 7, 10. Lembrando que o projeto do Chega era 6, 10. Esse aqui é 7, 10 anos. O prazo passará a contar a partir da obtenção do título de residência e não da data do pedido. Significa dizer que não vai ser considerado o prazo da manifestação de interesse, não vai ser considerado o prazo em que você deu a entrada. Nada se falou em visto, certo? Só se falou em obtenção do prazo a partir do título de residência e não mais na data do pedido. Então, aquele período que o governo quer é que aquele período que você ficou à espera da sua manifestação de interesse ser aprovada, com essa nova medida, é mais uma alteração, não será considerado o prazo de espera do processo, somente o prazo que tem da emissão do título de residência. É a partir dali que se vai contar para o prazo de nacionalidade. 7 para a CPLP, 10 para os demais
país, além de outros requisitos adicionais. Conhecimento suficiente da língua portuguesa já existia. Continua. Conhecimento sobre a cultura portuguesa, direitos e deveres fundamentais e organização política do Estado. Ou seja, vai-se ter que provar conhecimento sobre cultura portuguesa, direitos e deveres fundamentais e organização política do Estado. Declaração pessoal de adesão aos princípios do Estado Democrático de Direito, ou seja, quando você pedir a nacionalidade, agora terá que também dar uma declaração de que aceita os princípios do Estado Democrático de Direito em Portugal e ter conhecimento sobre a cultura portuguesa, direitos e deveres fundamentais e a organização política do Estado. Fora ligação efetiva e residência, também se falou muito, vai ser debatido no parlamento da exigência de uma residência efetiva ou não, mas tanto o projeto do Chega quanto o projeto do governo prevê conhecimento sobre a cultura, direitos e deveres fundamentais e organização política do Estado português. Impedimentos. Pessoas com condenações penais com penas privativas de liberdade, independentemente da sua duração. A atual lei de nacionalidade prevê que não pode pedir a nacionalidade pessoas que tenham sido condenadas por um crime até acima de 3 anos, com pena privativa de liberdade. O projeto agora é qualquer pena, desde que seja pena privativa de liberdade. Qualquer pena, 6 meses, 1 semana, 1 mês, 1 ano, qualquer condenação não vai poder solicitar nacionalidade. Outras alterações. Extinção do regime da nacionalidade para descendentes de judeus sefardistas era um programa que existia. Uma reparação por conta de todo o fator histórico da Europa com os judeus sefardistas. O ministro, então, defendeu que essa reparação já ocorreu, que esse pedido de desculpas já ocorreu e que agora não há mais por que conceder nacionalidade aos judeus descendentes dos judeus sefardistas. Bom, isto é uma questão do governo agora com a história. Restrição da nacionalidade por ascendência passará a ser possível apenas até a geração de bisnetos. É possível fazer o pedido você sendo bisneto atualmente, desde que o neto tenha conseguido ter a nacionalidade ainda em vida, mas o que o governo defende, e isso ainda vai ser debatido, é que vai somente até bisneto. Então, se esse bisneto tiver a nacionalidade e tiver filhos, tiver casar, etc., não, a nacionalidade só vai até ele. Dali não prossegue mais. O que também é muito polêmico e também vai ser debatido no parlamento. Possibilidade da perda de nacionalidade para cidadãos naturalizados recentemente, no caso de condenação por crimes graves, com pena igual ou superior a 5 anos de prisão, mas isso em regime de pena e sanção acessória, certo? Isto aqui não vai ser de aplicação imediata, porque o artigo 30, número 4 da Constituição da República Portuguesa não permite que uma condenação criminal possa retirar direitos civis, políticos e pronto, não pode. Mas o que o Estado defende é a possibilidade do tribunal considerar como pena acessória, sanção acessória, além da condenação pelo crime, uma sanção acessória da perda da nacionalidade e ficaria a depender de uma decisão em tribunal, visto que se for automático, é inconstitucional. Mas isto, com certeza, essa medida vai para o Tribunal Constitucional, porque está muito polêmico, do jeito que foi apresentado, foram feitas perguntas ao ministro da Presidência, ele não respondeu diretamente, fez ali um discurso um pouco até, não foi direto ao ponto, na minha opinião. Acredito que isto vai ser debatido na Assembleia e também vai ser levado ao Tribunal Constitucional, porque até onde vai essa pena acessória, até onde vai o artigo 30, número 4 da Constituição da República Portuguesa, porque há um choque aqui com a própria Constituição. Lei de estrangeiros. Novas regras agora para a lei de estrangeiros. Estas foram as alterações na nacionalidade, agora vamos para a lei de estrangeiros. Reorganização dos canais de entrada. Vão ser regulamentados CPLP, reagrupamento familiar e visto para procura de trabalho. Vamos para o que está um pouco mais fácil de mudar. Visto de procura de trabalho. Exclusivo para profissionais altamente qualificados. Ponto. O visto de procura de trabalho será utilizado somente para profissionais altamente qualificados. Não será mais possível um visto de procura de trabalho para uma pessoa que não seja considerada há um quadro europeu de qualificações e neste quadro há um anexo com as profissões consideradas altamente qualificadas. Se o pretendente a visto de procura de trabalho não estiver nesse quadro, nessas profissões consideradas altamente qualificadas, não terá o direito ao visto de procura de trabalho.
Está previsto uma proposta de acordo com universidades para facilitar vistos ligados a estudo e investigação quando cumpridas condições de atração de talentos. O governo quer agora que os vistos de procura de trabalho sejam em acordo com universidades no exterior para facilitação de estudo e investigação cumpridas condições de atração de talentos. Então, também teremos algumas alterações nos vistos de estudo, mas não foi anunciado. Só por esse tema levantado no Conselho de Ministros, já prevejo alterações também futuras no visto de estudo, com essa questão de atração de talentos. Com relação à atração de talentos, eu tenho um comentário até um pouco particular. Para atrair talentos, é preciso melhorar salários. Se os salários fossem atraentes, não tínhamos tantos jovens portugueses emigrados. Mas vamos lá, vamos ver como é que isso vai ficar. A AIMA criará um canal específico para tratar desses processos de visto de procura de trabalho altamente qualificados e processos que venham através de convite de universidades. Reagrupamento familiar. Aqui vem a questão mais polêmica. Requisitos para o reagrupamento familiar mais restritivos, mas o ministro não explicou quais são esses requisitos mais restritivos. O que ele explicou? Mínimo de 2 anos de residência legal do requerente principal para solicitar o reagrupamento familiar. E isto aqui, de certa forma, muitos colegas advogados nos grupos de WhatsApp e redes sociais disseram isto foi puxar o tapete. Por quê? Agora, uma pessoa que estava com manifestação de interesse, que foi na estrutura de admissão e teve o seu processo deferido, vai ter problemas para reagrupar os seus familiares. Não os filhos menores. Pelo menos os que estão em território nacional vão poder ser reagrupados. Mas os familiares, para serem reagrupados, agora, a exigência é que tenham pelo menos o principal, que é quem pede o reagrupamento familiar, ele pelo menos tenha 2 anos de residência legal. Então, se uma pessoa, isto sendo aprovado, uma pessoa tiver o título de residência concedido agora, só vai poder reagrupar os seus familiares passado 2 anos de residência legal. Passado 2 anos de residência legal. Então, reagrupamento em território nacional apenas para filhos menores. Outros familiares deverão solicitar o reagrupamento fora do território nacional com visto consular. E se já estiver aqui, foi o que perguntaram ao ministro, bom, se já estiver aqui, vão ter que ser analisados caso a caso, mas muito provavelmente os filhos menores poderão solicitar o reagrupamento familiar de quem já está com 2 anos de residência legal em território nacional, mas os maridos, as esposas, os filhos maiores que estão a estudar vão ter que pedir pelo consulado. Isso significa o quê? Sair do território nacional e fazer um pedido junto às entidades consulares. Lembrando que existem pedidos de vistos parados há 200 dias. A pergunta é, um imigrante vai aceitar estar aqui em Portugal 2 anos para só depois de 2 anos pedir o reagrupamento de seus familiares? É uma questão, isso tem que se discutir qual vai ser o impacto com relação a isso. Muitos colegas já dizem que foi uma proposta colocada para esvaziar realmente Portugal. Que esta é uma proposta para forçar que esses imigrantes que obtiveram o título de residência agora, principalmente oriundos de uma manifestação de interesse, saiam de Portugal ou fiquem aqui sem os seus familiares por pelo menos 2 anos. Vamos ver lá como isso vai ser aplicado, mas é muito polêmico. Temos diretrizes da União Europeia por aqui, em volta. Temos a própria Constituição da República aqui a circular esse tema. É algo muito polêmico. Vamos ver como isso vai ser debatido a partir de quarta-feira. Frequência obrigatória em curso de língua portuguesa para os familiares e frequência escolar obrigatória para menores. A frequência obrigatória para menores já existia, mas há um programa de integração que vai exigir que os familiares, que não falem a língua portuguesa, frequentem obrigatoriamente um curso de língua portuguesa para permanecer aqui e para renovar o seu título de residência. Indeferimento em caso de risco à segurança pública, processo e o reagrupamento e o título de residência é indeferido. A AIMA poderá organizar previamente os atendimentos conforme a capacidade administrativa e também as vagas para reagrupamento familiar conforme a capacidade de integração do país. Último ponto, fim do deferimento tácito nas renovações. Último ponto antes de passar para a CPLP. Fim do deferimento tácito nas renovações. Também foi falado sobre alteração na legislação para tirar o deferimento tácito que existe nas renovações de residência, que diz que a AIMA não é possibilidade, a AIMA tem de entregar um título de residência se o processo demorar mais de 60 dias úteis na AIMA.
O que o governo quer é acabar com as ações judiciais quando a AIMA ultrapassa o prazo de 60 dias úteis. E isto não tem mais o deferimento tácito das autorizações de residência nas renovações. Porque o prazo para concessão é 90 dias úteis, mas não obriga a emissão do cartão. Só há obrigação da AIMA na emissão do cartão nas renovações. Um ponto muito polêmico, porque retirando o deferimento tácito das renovações, nada mais obriga que a AIMA cumpra o prazo. Então, a pessoa que está a residir aqui e que tem que esperar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses para renovar o cartão, que é o que está acontecendo agora, é tirar, de certa forma, a obrigação do Estado. E o que o ministro falou na reunião de conselhos de ministros passado e repete hoje é simplesmente tirar a possibilidade de ganhos na via judicial. O que, na minha opinião, não é uma frase muito política, mas pronto, foi anunciado. Isto, de certa forma, essa alteração vai trazer prejuízos, porque uma pessoa que renova seu título de residência, principalmente se trabalha por uma empresa e precisa viajar, é um prejuízo. Muitos motoristas de caminhões, muitos motoristas de autocarros precisam trabalhar internacionalmente, precisam conduzir, e se não tiver o seu título renovado, eles não conseguem, com o decreto eles não conseguem. Muitos estão perdendo o emprego, já falei sobre isso aqui no canal, e eu dou formações também nesta área do direito pelo IMT, e muitos estão a perder o seu emprego. Eu, na qualidade de formador, tenho conhecimento dessas questões, estão perdendo emprego porque não conseguem renovar o título, e tirando o peso do deferimento tácito da AIMA, o que fará? O que vai obrigar a AIMA a cumprir esses prazos? Se 60 dias com deferimento tácito ela já não cumpre, vai passar 9, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, aí não vamos ter mais decreto de prorrogação, enfim. Regime da CPLP. O acordo da CPLP continua em vigor, tanto para vistos como para autorização de residência da autorização de residência. No entanto, novas regras. Emissão de autorização de residência apenas para quem tem visto de residência. Acabou, já havia adiantado isso no canal, tem vídeo aqui sobre isso. Não será mais possível autorização de residência CPLP se vier como turista. Alguns perguntaram, mas era possível? Sim, estava sendo possível via tribunal, porque havia previsão legal, mas não havia decreto. E para o juiz, vale o que está na lei? Não, a falta de um regulamento não pode impedir o exercício legal de um direito não pode ser impedido pela inércia do governo, isso é um princípio básico. Então, se o governo está inerte com a regulamentação, mas o direito está previsto em lei, o judiciário pode sim obrigar a emissão do título, e é o que tem acontecido, pessoas têm ido ao tribunal e conseguido autorização de residência CPLP, porque não podem estar à mercê da falta de ou seja, não podem estar à mercê da inércia do Estado. E agora, com essa modificação, não vai ser mais possível solicitar, mesmo em tribunal, a autorização de residência da CPLP vindo como turista. Tem que ter um visto de residência, seja ele qual for, estudo, trabalho, CPLP, enfim. Eliminação do artigo que permitia a atribuição da AR sem visto de residência como turistas. Necessidade de parecer do Conselho de Fiscalização de Estrangeiros para emissão de vistos e autorização de residência, considerando a evolução de situação no país. Ou seja, a CPLP agora precisa de um parecer do Conselho de Fiscalização de Estrangeiros para emissão da autorização de residência, a considerar a situação do país, medidores e indicadores sobre a capacidade de acolhimento. Renovação e prorrogação que muita gente estava em dúvida. Sim, vai ser renovado o decreto agora até 15 de outubro de 2025, não no final do ano, como muitos pensavam, mas o decreto de validade dos títulos que expiram 30 de junho será renovado até 15 de outubro de 2025, depois logo se vê. É a frase que mais se ouviu hoje no Conselho de Ministros, logo se vê. Vai ser criado um canal de comunicação com os titulares de residência que podem pedir a renovação. O processo de renovação vai iniciar com o pagamento da guia. Primeiro paga a guia, depois que pagar a guia é que será chamado para uma proposta de agendamento. Então vai ser mais ou menos como está ocorrendo na estrutura de emissão. Primeiro paga o DUC, depois é que você recebe o agendamento. E aqui uma polêmica que não ficou muito bem explicado. Inclusive foi perguntado 2 vezes por jornalistas e não ficou claro quando essas medidas vão começar a vigorar, principalmente a lei da nacionalidade. Porque o ministro falou que ela terá efeito retroativo a partir de 19 de junho.
Ou seja, que processos de nacionalidade que deram entrada a partir de 19 de junho já seriam analisados com essa nova legislação. O que é muito complicado porque nós não temos ainda nem o projeto de lei. Então, eu estou a retroagir uma lei que nem sequer foi votada e debatida para uma data de tomada de posse do governo, que foi 19 de junho, sob a justificativa de que os cidadãos já conheciam as propostas do programa de governo. Isso aqui realmente vai ser muito debatido no parlamento. O marco que inicia essas alterações, na minha opinião, deviam ser para processos futuros após a data de vigência, a data de início da nova lei, que deveriam, para evitar confusões, que deveriam valer essas novas regras, mas pelo que foi falado, a intenção do governo é que comece a partir de 19 de junho. Então, o que foi perguntado e ele não respondeu diretamente é sobre os processos que foram iniciados em 19 de junho, de 20 de junho, 21 de junho, ontem, hoje. Vão seguir essas novas regras que não estão validadas, assinadas, publicadas e homologadas? Nada foi respondido com relação a isso. Ficou mesmo para debate em parlamento. Então, esses são os principais pontos da reunião do Conselho de Ministros e serão as próximas alterações que nós vamos ter na Lei de Nacionalidade, na Lei de Estrangeiros. Vamos ficar vigilantes, atentos. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, marque o gostei, o like, como você quiser chamar, porque isso ajuda a impulsionar o conteúdo e chegar a mais pessoas essas informações. Espero que eu tenha tirado as dúvidas. O Conselho de Ministros durou mais ou menos 1 hora e depois abriu para perguntas por mais 30, 40 minutos, mas vamos esperar na quarta-feira o projeto em si, que será apresentado na Assembleia da República, e vamos trazer aqui em primeira mão para analisar ponto a ponto, com detalhes do que eu já apresentei, mas dessa vez com detalhes de como vai funcionar.